Olá, eu sou a Graziela Rocha, estou aqui para apresentar para você mais uma pré-aula dos primários. Mas se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal ADC Educacional. A aula vai estar completinha lá para você na descrição do vídeo. A nossa lição de hoje é a lição número 13. Eu sou a casa de Deus. Então, a história vai estar lá em 1 Coríntios, do capítulo 3, do versículo 9 ao 16, e também em Hebreus, no capítulo 3 e no versículo 6. A sugestão de corinho para a aula de hoje, professor, é o hino oficial do trimestre, A Casa é Sua, de Galerinha da Casa, mas também, coloquei mais 2 hinos, um da Aline Barros, Casinha de Jesus, e Jéssica Kids, Jesus Bateu na Minha Porta. Aí você vai utilizar o hino que mais você gostaria de trabalhar com as crianças sobre a lição, sobre o ponto central da lição de hoje. Vamos um pouquinho mais adiante. Nós sabemos, professor, que quando a gente recebe Jesus, a gente passa a ser a morada dele, O Espírito Santo começa a habitar dentro de nós, passa a nos guiar a nossa vida, as nossas ações, mas cada um de nós deve buscar e permitir essa santificação. Essa mudança de maneira de viver em Cristo. Nós devemos buscar isso e também permitir, que o Espírito Santo venha nos guiar, porque o Espírito Santo ele é respeitoso, ele vai nos dar sugestão de escolha, mas a gente tem que aceitar essa sugestão, aceitar a correção, Então, nós devemos manter como somos a morada do Espírito Santo, nós devemos manter a nossa casa limpa, o nosso coração limpo, a nossa mente limpa, Manter também agradável para Deus, para que o Espírito Santo possa morar sempre nela. Vamos mais adiante, o ponto central da nossa lição, como eu já falei, eu sou a casa e a igreja de Deus, Na aula de hoje, a criança ela tem que entender, que o Espírito Santo, ele habita, ele mora dentro de nós. Nós somos a sua morada, nós somos a sua casa, nós somos o seu lar, nós somos a sua igreja. Então, a criança, na aula de hoje, elas devem entender isso, Que elas são a habitação do Espírito Santo, O Espírito Santo mora dentro delas, então elas precisam se manter sempre com o seu coração limpo, sua mente limpa, um coração bondoso, cheio de amor, para que o Espírito Santo venha morar cada vez mais, venha morar dentro deles. O destaque bíblico para o nosso relevo espiritual está lá em João 14, 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. O meu Pai o amará e nós viremos a ele e faremos morada nele, Então, se a gente tem que amar o Senhor, obedecer a palavra dele, para que ele venha fazer morada em nós. Então, nós temos que nos manter sempre limpos, santificados, agradáveis a Deus, Então, professor, para a aula de hoje, você vai precisar se organizar antes, organize seu material com antecedência, E depois de receber os seus alunos com muita alegria, de fazer a sua rotina diária, de oração, de coleta da oferta, a chamada, parabenização dos aniversariantes, você vai cantar os louvores, que reforcem o ponto central da lição de hoje. E depois faça uma oração e entregue a cada criança. Você vai entregar para início da aula, você vai entregar uma folhinha branca em formato, um pedacinho de papel ofício, em formato de casinha, em formato de uma casinha. Mas para que isso? Porque nós vamos fazer uma atividade para eles começarem a pensar, internalizar, começar a entender e compreender que eles são casa de Deus, Então, você vai entregar para cada criança com um lápis, lápis de escrever, ou lápis de cor, ou canetinha, o que você desejar, e vai explicar para eles que cada um deles é como uma casinha, Essa casinha vai representar cada um deles. E eles vão precisar desenhar ou escrever como eles estão se sentindo hoje. Estou feliz? Pode desenhar ou escrever se está feliz. Está triste? Está chateado?
como é que ele está se sentindo hoje. Vai desenhar ou escrever. Aí você separe um tempo, uns minutos, né? E após, né, este momento, quando todos concluírem, você vai explicar que quando nós aceitamos a Jesus, o Espírito Santo começa a habitar dentro de nós, né, a morar dentro do nosso coração. E nós nos tornamos a sua casa, a sua igreja. Nós somos o templo do Senhor, né? Nós passamos a ser agora o lugar de adoração, né? Também, como templo do Senhor, nós somos feitos para adorar ao Senhor. E para este momento, né, após essa pequena reflexão, você vai precisar de um visual. Eu preparei um visual, eu montei, mas se você tiver uma criatividade, né, um pouquinho além da minha, né, você pode estar melhorando esse visual conforme você desejar. Esse aqui é um visual que vai explicar como nós somos o templo, né, a habitação do Espírito Santo. Então, eu fiz, né, eu botei num papelãozinho, deixa eu desmontar aqui, um papelão de caixa de leite, né, fiz uns bracinhos, um modelo de uma camiseta, uma cabecinha, uma calça, também tenho, coloquei até uns tênisinho, um sapatinho, e também tem a casinha, tá? Você vai precisar preparar a casinha. Essa primeira parte, essa primeira casa aqui, ela sai. Por quê? Porque nós temos, no primeiro momento, uma casa limpinha, bem organizada, bem pintada, e depois a casa por dentro, né? Depois, a hora que eu vou tirar, no começo da explicação, é a casa por dentro, toda organizada, os móveis limpinhos, tudo bonitinho. Mas, né, quem não cuida da sua casa, daí nós temos umas sujeirinhas para colocar. Eu preparei tudo bem pequenininho, porque a minha casinha é pequenininha, eu fiz um molde pequeno. Mas você pode estar aumentando de tamanho, né? Aumentando o tamanho do molde, né? Como você desejar. Então, para este momento, você vai precisar deste visual. Deixa eu fechar ele novamente, né? E você vai falando para as suas crianças que todos nós moramos em uma casa. Todos nós moramos em algum tipo de casa, né? E essa casa é o nosso lar, né? E nós devemos cuidar dele. E por que nós devemos cuidar da nossa casa, do nosso lar? Você pode perguntar para as suas crianças e aguarde a resposta de cada uma delas, né? Então, vocês iriam, né? Você pode, após, né, elas responderem, né? Você pode dizer: vocês iriam gostar de morar numa casa toda suja, toda mal cheirosa, cheia de sujeira, toda desorganizada, todas as coisas fora de ordem, né? Não, né? Ninguém vai gostar, né? Ninguém gostaria de morar numa casa suja. Nós temos que pintar, manter a pintura bem bonitinha. Nós temos que lavar ela para ela ficar bem limpinha, bem cheirosa. Manter as coisas em ordem, né? Para ela ficar sempre bonita. E todas as pessoas que passam pela rua e olham aquela casa bonita, bem pintada, bem organizada, o quintal. Nossa, como é caprichosa aquela pessoa, né? Que mora ali naquela casa. Sempre mantém ela sempre limpa, né? Sempre bonitinho à frente da casa. E as visitas? Nossa, as visitas quando vêm, né, elas ficam tão felizes, se sentem tão bem dentro daquela casa limpa, organizada, que quando elas vão embora, nossa, elas ficam com vontade de voltar para aquela casa, de voltar a visitar. Por isso que é importante a gente manter, né, o nosso lar limpinho. E quando a gente não cuida deste lar, né, esse lar pode ser destruído, né, você pode pegar imagens de coisas de lixos, você pode usar imagens de figuras, né, ou de casas destruídas, em ruínas, você pode estar utilizando, professor, eu não trouxe aqui no momento, mas você pode estar utilizando aí, né, para servir de exemplo. Se tiver lixo espalhado, muita bagunça, né? E também eu vou tirar aqui o meu visual, meu primeiro visualzinho, tirar a casa limpinha. Eu coloquei uma fita dupla face e a outra parte eu passei a fita durex, né, para eu poder estar tirando e colocando com facilidade esse visual. Então, né, a casa sempre limpinha, mas com o tempo,
né, se a gente não cuidar da bagunça, né, não tirar o lixo, aí você vai colocando, deixa eu tentar aqui, você vai colocando a sujeirinha, né, os lixinhos, deixando, né, se você não organizar, não cuidar da sua casa, né, deixar tudo desorganizado, o que era bonito, agora, né, vai ficar feio, vai começar a mau cheiro, né, onde é que eu vou colocar aqui o papelzinho? Vai ficar mal cheiroso e assim ninguém vai querer ficar dentro dela. Por quê? Porque ela estava tão organizada, tão bonitinha, você vai colocando, né? Vai estar muita bagunça, e essa bagunça, esse lixo todo, vai criando, pode atrair os ratos, baratas, formigas, aranhas. E aí você pode perguntar para as crianças, e o que mais, crianças, que pode criar nessa casa toda bagunçada, suja, cheia de lixo? O que mais? Né? E aí espere elas também ajudar a interagir, e você pode dizer, e todos esse lixo, esse acúmulo de lixo, de bagunça, e esses bichos vão trazer também doenças para as pessoas que moram dentro dessa casa, né? E alguém moraria numa casa assim? Nossa, não, né? Então, nós vamos cuidar bem da nossa casa, vamos manter ela limpinha. Você pode também, se quiser, tirar essa sujeirinha. Mas aí você vai falar para as suas crianças, mas vocês sabem que nós também somos um tipo de casa? Nós somos também uma morada do Espírito Santo. Aí você vai, né, abrindo, né, o nosso menino aqui, né, o nosso jovem de hoje, nós também somos a morada do Espírito Santo. Nós também somos um tipo de casa. E o Espírito Santo, né, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Ele passa a habitar dentro de nós, né? Dentro de nós. Quando aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, o Espírito Santo começa a morar dentro de nós. Para quê? Para começar a limpar. Ele vai limpando, vai falando para nós, não faz mais isso, não começa, não briga de novo. A pessoa que era brigando, né? A criança que era brigona. Você não pode continuar brigando, né? Porque Jesus, ele é amor. Você não pode mentir, porque Jesus é a verdade. E assim o Espírito Santo vai nos convencendo. Estou sem unha para tirar agora as imagens. Aí você vai tirando, porque o Espírito Santo começa a limpar a nossa casa. Mas para isso, nós temos que buscar a santificação. Para isso, nós temos que aceitar a correção, né? A correção do Espírito Santo sobre a nossa vida, para que a nossa vida venha, o nosso coração venha a ser limpo e continuar e permanecer limpo, né? Então, quando nós pecamos, o nosso corpo também fica sujo, porque quando a gente mente, nosso corpo também fica sujo pelo pecado da mentira. Quando a gente briga também, quando a gente faz bullying, a gente humilha, né? Tudo isso vai sujando o nosso coração, sujando a nossa mente, porque tudo isso não agrada a Deus. E tudo que não agrada a Deus, tudo que entristece a Deus é pecado, né? Vai sujando, mantendo cada vez mais o nosso coração sujo. Mas o Espírito Santo de Deus, ele é puro, né? Ele vem de Deus. Deus é santo, Deus é limpo, Deus é puro. E o Espírito Santo, né, também, mas ele não vai conseguir morar, né? Ele não vai querer morar numa casa, num coração que está sujo, está cheio de mentira, está cheio de pensamentos ruins. Não, ele vai morar num coração limpo, num coração puro. Mas nós temos que manter o nosso coração, a nossa casa espiritual, né, que nós somos, nós temos que manter limpo para que o Espírito Santo venha querer morar dentro de nós, né, para que ele venha se sentir confortável dentro da nossa casinha. Ficou um aqui? Dentro da nossa casa espiritual, né? Para que ele venha se sentir bem, porque a gente, quando entra numa casa limpa, cheirosa, bonita, a gente se sente bem. E o Espírito Santo é a mesma coisa. Então, ele vai se sentir bem, né?
dentro de um coração limpo e puro, né? Ele fica triste quando não consegue mais morar dentro da nossa casa, do nosso coração, cheio de coisas erradas. Quando a gente aceita Jesus, nós temos que parar de fazer as coisas erradas que faziam. As coisas velhas já passaram, eis que coisas novas a gente tem que fazer. A nossa maneira de viver tem que mudar. Então nós temos que manter o nosso corpo, a nossa casa espiritual sempre limpa, organizada, com as coisas que vêm do céu, das coisas que vêm de Deus, as coisas que vêm do alto, né? Então, quais são as coisas erradas? Você pode ilustrar, você pode falar, professor, exemplificar coisas erradas que as crianças, né, possam estar cometendo, né? A gente tem que fazer elas refletir nas ações erradas que elas cometem, achando que é normal. Fazer o bullying, fazer trollagem, que é mentira, mentir. Também tem pessoas, os adultos, né? Bebem bebida alcoólica, fumar cigarro, uso de drogas, né? E outras coisas mais você pode trazer como exemplo para as crianças, que tudo isso entristece a Deus. Tudo isso vai afastar o Espírito Santo de morar dentro do seu coração, né? Então vamos manter, né, a nossa casa espiritual sempre limpa, sempre bonita, né? Para que o Espírito Santo venha morar nele cada vez mais. Vamos mais adiante para o nosso Memória em Ação. O nosso Memória em Ação está lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 16, que diz assim: certamente vocês sabem que são templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. Então, você vai precisar do impresso, né? Mas para a sugestão da atividade de memorização de hoje é que você, no lugar das palavras vocês, templo, e vocês, no versículo, você vai pedir para as crianças desenharem, eu trouxe aqui com a figurinha, desenharem, né, menino, menina, no templo desenhar uma igrejinha e aqui também um menino e uma menina. Você pode, eu já deixei preparadinho, né, para as crianças que não sabem escrever, eu deixei preparadinho esse impresso, né, para elas estarem escrevendo, seguindo a letra por dentro, preenchendo, né, a lápis ou a canetinha, e também já deixei o espacinho para elas fazerem o seu desenho de preenchimento do versículo de memorização. Você pode pedir para elas abrirem as suas Bíblias lá em 1 Coríntios e, né, estar copiando, ou você cole, né, ou escreva no quadro o impresso do versículo de memorização para elas estarem copiando. Aí você vai ver como vai trabalhar com as suas crianças, professor. A sugestão, né, a minha sugestão é essa, da maneira, e depois, né, de elas preencherem, desenharem, vocês repitam, né, o versículo bíblico mais umas 2 vezes para que elas venham internalizar e guardar dentro delas. Vamos um pouco mais adiante, né? A nossa missão de hoje, professor, a nossa missão de hoje é orar. Orar para que Deus nos ajude a manter os nossos corações e as nossas mentes limpas de todo engano, de toda mentira do maligno, né? De toda seta contrária, de tudo que nos afasta da verdade do Evangelho de Jesus, né? Também pedir ajuda para que o Espírito Santo de Deus mudar as nossas atitudes ruins que ainda a gente possa estar cometendo, praticando, e manter boas maneiras, né? Manter as atitudes boas de um verdadeiro cristão, para que Jesus continue morando dentro de nós, né? Então, essa é a nossa missão de hoje, né? Da nossa missão para estarmos orando por nós, pelas nossas crianças, pelas nossas famílias. A nossa curiosidade de hoje, né? Nós vamos lá conhecer um pouquinho, né, da cultura, né, do Japão. É um país que fica lá na Ásia Oriental e a sua capital é Tóquio. A primeira curiosidade, né,
que encostar na mão de outra pessoa é considerado contato íntimo, né? E não é bem visto lá, eles consideram como ofensivo, né? Essa troca, esse contato físico publicamente, né? Em locais públicos ou na frente de outras pessoas, né? Para eles é bastante ofensivo, né? Esse contato físico, pegar na mão, abraçar. Só aqui no Brasil e em outros países, porque lá no Japão, né, eles não têm esse costume e até acham uma ofensa. Segunda curiosidade, no Japão, você entrega o dinheiro você não entrega o dinheiro na mão, né, do atendente de caixa, mas sim numa bandeja para manter a higiene, né? Lá eles têm muito isso, né? Esse cuidado com a higiene, né? Do corpo, a sua higiene íntima. Então, eles evitam muito o contato com coisas que circulam, né, pela população. Então, o dinheiro é uma coisa que eles cuidam muito. Então, quando você for pagar algo, você sempre vai encontrar a bandejinha. Eles vão oferecer a bandeja para vocês colocarem o dinheiro, né, para depois, né, eles estarem manuseando. Terceira curiosidade, demorar para pagar uma conta é considerado uma falta de respeito lá no Japão, porque eles há filas, né? Quem está na fila está ali esperando, então quando a pessoa demora muito, fica enrolando, né? Ou demora para ainda encontrar o dinheiro dentro da bolsa, para eles é uma falta de respeito, porque já na fila, antes de chegar lá no atendente do caixa, né? Eles já preparam, já separam todo o dinheiro, o valor, né? Para quando chegar lá no atendente já está prontinho e em respeito com o próximo que está ali aguardando para ser atendido, fazer o seu pagamento. Quarta curiosidade, a cultura japonesa, a cultura conservadora, né? A cultura conservadora japonesa, né? Para eles, as tatuagens são mal vistas, né? Porque antigamente elas eram utilizadas tradicionalmente por pessoas conectadas ao crime. Então, os japoneses conservadores relacionam, né, as tatuagens ainda, né, a pessoas conectada ao crime organizado, alguma coisa desse tipo, né, devido a que antigamente era muito tradicional as pessoas do crime fazerem tatuagens. Hoje em dia já virou algo comum, né, normal para outras pessoas, até pessoas justas, pessoas bem educadas, mas que tem o desejo de fazer algum tipo de tatuagem. Quinta curiosidade, no Japão, ninguém atravessa a rua fora da faixa de pedestre ou ninguém atravessa o semáforo fechado. Mesmo que não esteja passando o carro, se está na luz vermelha, está fechado, não está passando o carro, eles ficam lá esperando, aguardando o sinal verde para eles atravessarem na faixa de pedestre. Então, é muito comum, né, até em ruas que se encontram desertas, não tem carro passando, mas eles estão ali respeitando o sinal, né, do semáforo para eles atravessar na faixa de pedestre. É muito comum os japoneses, né, fazerem isso. Né? E sexta curiosidade, os japoneses eles tomam diversos cuidados, né, quando estão resfriados ou gripados, né? Olha, um resfriadinho, deu uma espirradinha, eles usam máscaras, eles usam luvas, eles vão lá na farmácia, eles compram medicamentos, vitaminas, e eles se cuidam muito, muito mesmo, eles têm um cuidado, né, extremamente rigoroso sobre isso, sobre a saúde. Eles cuidam muito da sua saúde, né? Eles já cuidam já desde o início para que não vire algo, uma doença, né, mais complicada ou mais grave. Sétima curiosidade, a taxa de alfabetização da população japonesa é de quase 100%. Né? Lá a educação é muito valorizada, né, na cultura japonesa. Oitava curiosidade, a cultura japonesa ela é baseada no respeito ao próximo. Eu acho que isso deveria ser adotado por todas as pessoas em todos os países, né? A cultura ser baseada ao respeito ao próximo. Isso é muito comum lá no Japão.
né, já desde pequeno, eles têm já esse aprendizado, né, de respeitar o seu próximo, né? Nona curiosidade, que lá no Japão, tira-se o sapato para entrar dentro da casa e também se coloca outro, se troca a pantufa, o chinelinho, antes de usar o banheiro. Eles têm, né, eles prezam pela higiene, a higiene do ambiente da casa, né, porque o sapato que eles usam lá na rua, eles não vão utilizar dentro de casa. Então, para não levar, né, os germes, as bactérias, né, para dentro do seu lar que está limpinho, né, quando eles vêm da rua, eles têm um espaço reservado chamado genkan, se eu não estou enganada, errando na pronúncia, genkan, né, que é um espaço reservado com armáriozinhos para colocar os seus sapatos, né, que vieram da rua e trocar por uma pantufa, né? As pessoas que entram lá, até os visitantes, eles já têm lá reservadinho pantufas, chinelos para deixar os seus sapatos de ruas e colocar o sapato específico para andar dentro de casa. E antes também de entrar, de usar o banheiro, eles também mudam, né, a sua pantufa por um chinelo especial próprio para o banheiro. 10ª curiosidade. As escolas, essa é uma curiosidade que eu achei muito interessante e também que deveria, né, na minha opinião, deveria ser adotada, né, por todas as pessoas, por todos os países. As escolas japonesas não têm funcionários contratados para realizar a limpeza dela. Quem faz a limpeza nas escolas japonesas são os próprios alunos, né, que são responsáveis por realizar a limpeza do ambiente onde eles estão estudando, né, tudo isso para estimular o respeito pelo ambiente em que vive. Olha só que interessante, algo que eles trabalham já desde, né, das crianças pequenininhas. Né? Desde as crianças pequenas estar limpando o chão, elas limpam o banheiro, elas limpam todo o ambiente que elas utilizam, né? Tudo isso para elas estimular o respeito pelo ambiente em que elas estão vivendo, né? A 11ª curiosidade, lá no Japão, as pessoas se isolam em suas casas, elas são chamadas de hikikomori, eu acho que é isso aí, hikikomori, né? São pessoas que elas têm um alto grau de isolamento e afastamento da sociedade, mas é por opção delas, né? Elas optam por se isolar em suas casas, né? Estima-se que as pessoas, que a média das pessoas é 70 mil japoneses, pertencem a esse grupo, né, hikikomori, que escolheu, né, um estilo de vida isolado, né, dentro da sua casa. Olha só que interessante. Agora nós vamos para o nosso Explorando as Escrituras, né? Mas antes eu vou mostrar aqui a sugestão de atividade que eu trouxe também, né? A sugestão de atividade de pintura, as crianças, né, vão estar pintando, né? E depois vão estar recortando o coraçãozinho e colando dentro, né? Porque como eu sou casa de Deus, né? Então a atividade tem que ser relacionada, né? Que Deus está morando dentro de cada um deles. Então, só para eles estar, quanto mais, né, internalizando, mais memorizando sobre a lição, mais eles vão lembrar. E também outra atividade de ele estar fazendo uma pulseirinha, né? A pulseirinha que vai dizer que sou casa de Deus. Aí, quando fecha a dobradura, sou casa de Deus. Essa é a sugestão de atividade. A lembrancinha eu fiz 2 modos. Esse aqui, depois que molhou o papel, né, a impressão ficou meio manchadinha. Mas isso aqui é em cartolina, tá? Cartolina, folha sulfite que eu colei, né? E esse eu fiz o mesmo molde, o mesmo modelinho, eu fiz em EVA, né? Que nós somos morada de Jesus. Jesus passa a habitar dentro do nosso coração.
essa é a sugestão de atividade. Para a nossa história bíblica, né, eu trouxe o meu coleguinha aqui, hoje ele não vai ser o Pedro, hoje ele vai ser o Saulo, né? O Saulo antes de conhecer Jesus e o Saulo após, né, o Paulo depois que Jesus entrou na vida dele. E também os palitoches, né? A cruz é o que nós vamos estar utilizando. Se você preferir, também pode usar na hora da contação da história o nosso visual de somos habitação da casa do Senhor. Agora vamos começar a nossa lição. No começo do trimestre, você pode já começar assim com as suas crianças. Até agora, o momento, né? Nesse trimestre, nós aprendemos que a igreja é a casa de Deus, né? E Jesus disse que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei com eles, né? Jesus está presente em nosso meio quando nos reunimos na sua casa, quando a gente vem para a igreja, quando a gente vem para a escola bíblica, nós estamos nos reunindo e Jesus está presente no nosso meio, né? Você reforce com as suas crianças que Jesus ele está presente ali naquele momento, né? Que elas estão aprendendo sobre esta lição, né? Mas nós também somos casas de Deus. Nós somos também a habitação de Jesus, né? A Bíblia, sempre você leve a sua Bíblia. A Bíblia, ela diz que quando recebemos Jesus em nossos corações, o Espírito Santo passa a morar dentro de nós, né? Ele passa a morar dentro. A gente pode estar utilizando esse visual. Ele passa a morar dentro dos nossos corações, dentro de nós, né? E ele habita dentro de nós como se nós fôssemos uma casinha. E ele começa a retirar toda a sujeira do pecado. Ele coloca em nós coisas boas, sentimentos bons que vêm de Deus, né? Ele começa a dirigir a nossa vida, ele nos guia por bons caminhos e ele nos ajuda também a fazer boas escolhas, as escolhas certas. Aí você pode perguntar para as suas crianças, vocês lembram do Saulo? Né? Você pode utilizar o visual do palitoche. Vocês lembram de Saulo? Mas eu gosto muito de utilizar esse. Vocês lembram de Saulo? Saulo, antes, né, de conhecer Jesus, Saulo ele perseguia os cristãos. Porque naquela época ele não tinha conhecido Jesus, né? E o seu coração era como, né, uma casa suja, uma casa triste. Por quê? Porque ele tinha muita raiva, né, dos cristãos, né? Ele não gostava de ouvir falar sobre o evangelho, né? Ele não tinha amor, né? Ele bebia, era muita bebedice, ele mantinha um relacionamento de inimizade, né? Inveja, de brigas, tanto que ele prendia, ele batia nos cristãos, ele até matava, né, aquele que falasse de Jesus, falasse e ensinasse o evangelho, né? Ele perseguia os cristãos, né? Mas o ódio que ele sentia pelos cristãos cada vez mais estava contaminando, deixando o coração dele sujo pelo pecado, né? Então, quanto mais atitudes malvadas, né, mais o coração dele ficava sujo, né? Mais ainda ele odiava os cristãos. Mas um dia, ele teve um encontro com Jesus. E esse encontro mudou a vida dele completamente, né? Jesus mudou completamente a vida dele, né? Então, imediatamente, ele desejou corrigir todo o mal que ele havia feito e ele entendeu que ele precisava deixar de cometer as atitudes ruins. Ele precisava mudar a vida dele. Ele precisava deixar para trás toda a atitude ruim que ele estava fazendo, porque isso estava contaminando a alma dele, o coração dele, e estava afastando ele de Deus. Tudo que ele fez só estava afastando ele de Deus. E ele pensava que não. Né? Então, quando ele conheceu Jesus, ele teve um verdadeiro encontro com Jesus, ele entendeu isso. E aí ele mudou, ele deixou de fazer as coisas ruins, ele deixou de fazer maldade, deixou de perseguir os cristãos. E ele passou a fazer o bem.
ele passou a amar e a anunciar a salvação de Jesus Cristo a todas as pessoas que ele pudesse. Então, ele ajudou milhares de pessoas a receber o melhor presente que existe, que é a vida eterna em Cristo, que é a salvação em Jesus Cristo, né? Ele passou a ter mais fé, amor, bondade, a ter mais paz com as pessoas, a dominar, né? Ter domínio sobre os seus sentimentos. Tudo isso, né, aconteceu. E tudo isso acontece porque nós somos casa de Deus, casa de Jesus. E quando Jesus começa a habitar dentro de nós, ele entra e muda tudo. Ele muda toda a nossa vida, ele muda todos os nossos sentimentos. Então, o que era raiva antes vai começar a ter paz. O que era o ódio passou a ser amor. E assim Jesus vai mudando tudo. Então, imagine a casa onde você mora. Você pode perguntar para as suas crianças. Imaginem crianças lá, a casa onde vocês moram. Vocês gostariam de morar numa casa bagunçada, toda suja, né, com cheiro ruim? Não, né? Ninguém gosta de morar numa casa assim. Todos nós gostamos de viver num lugar limpinho, né, cheiroso, bem arrumado. E o Espírito Santo também é assim, que ele é puro, ele é bom, ele é santo e ele não pode habitar junto com a maldade, né? Ele não pode habitar junto com o que é errado, né? Ele só habita em pessoas que têm um coração limpo de todas as coisas ruins e enganos, né? Um coração limpo de todo pecado. Se você deseja que o Espírito Santo, você reforce com as suas crianças, professor, que se elas desejam que o Espírito Santo de Deus, que Jesus habite no coração delas, elas têm que ter atitudes e pensamentos que agradam a Deus, né? A sua maneira de viver tem que ser uma maneira de viver que agrade a Deus, né? E aí você pode perguntar, né, nesse momento, para finalizar a sua aula, você pergunte para as suas crianças, como é que está a sua casinha, o seu coração? Como é que ela está? Vamos pensar, vamos refletir, como é que está a nossa casinha? Quais são as atitudes, né, que têm enfeitado, quais são os pensamentos que têm enfeitado a nossa casinha, o nosso coração? Vamos refletir um pouco. Será que essas atitudes, né, esses pensamentos têm agradado a Deus? Né? Será? Será que o Espírito Santo ficará feliz em morar dentro dele? Né? Você pode finalizar com essa reflexão para as crianças pensarem. Né? Elas não precisam responder em voz alta. Elas só têm que pensar e refletir. Então, nesse momento, aí você pode perguntar às crianças que desejam, se há algum pensamento, alguma atitude que deseja mudar hoje na sua vida para que o Espírito Santo venha se aproximar, venha morar dentro do seu coração, venha aqui para frente, nós vamos estar orando para que Deus venha ajudar a limpar, venha limpar, purificar o coração, para que Ele venha fazer morada. E assim finaliza a sua aula de hoje, professor, levando a sua criança a Cristo, né? Levando ela ao conhecimento de Deus, para que ela venha ter uma vida transformada, né? Uma vida mudada pelo Senhor. Né? Essa é a sugestão da aula de hoje, professor. Né? Espero que você aproveite a sugestão, né? E que Deus venha abençoar a sua vida para que te dê mais criatividade, mais sabedoria para conduzir as suas crianças a Cristo. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula.